Olá! Hoje o assunto da aula de hoje é minha escola e geografia. Então, hoje nós vamos falar sobre a nossa escola e sobre a sala de aula. Mas antes eu quero ler um poeminha para vocês. Quando eu vou para a minha escola, tenho muito o que fazer. Pulo, brinco, faço arte, mas também quero aprender. Meus amigos lá da sala são pequenos como eu. Dão risadas, são alegres, são bacanas. E os seus? Os nossos amigos são muito especiais, não é? Eu mesmo estou morrendo de saudade de vocês, da nossa sala de aula, daquela converseiro. Estou com saudade de tudo, sabe? Horário da gente sair para o lanche, horário de ter aquele bate-papo gostoso sobre a aula, aquele debate gostoso, né? Que um pergunta, o outro quer saber porque aquele outro perguntou e assim por diante. E tudo isso está fazendo muita falta para a professora Isa, como eu também devo imaginar que está fazendo falta para você. Mas logo, logo nós vamos estar de volta, tudo vai voltar ao normal e nós vamos continuar as nossas aulas presenciais, fazendo tudo o que a gente mais gosta, que é o quê? Viver aprendendo cada dia um pouquinho mais. Então, hoje eu vou chamar a atenção de vocês para vocês pegarem a apostila, que nós vamos estudar na apostila hoje. Então, dá uma pausa aí no vídeo, vai lá, pega a apostila de geografia, abre na página 18, que nós vamos ver da página 18 até a página 26. Tudo bem? Vamos lá? Nós vamos falar lá na unidade 2. A unidade 1 já falamos, agora vamos falar na unidade 2. Relembrar alguns momentos que tivemos em sala de aula, né? E também conversar um pouquinho mais sobre novos assuntos. Vamos lá? Então, o tema de hoje vai ser Conhecendo a Sala de Aula. Nós já falamos, já conhecemos um pouco, já fizemos trabalho sobre isso, né? E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a nossa sala e também conversar sobre outros tipos de sala e como devemos nos organizar dentro de uma sala de aula. Combinado? Então lá, nesta unidade vamos ver a respeito da sala de aula, onde cada um senta, como os objetos estão dispostos em sala de aula ou dentro da sala de aula, como as carteiras estão organizadas, entre outros. Professora, eu já sei como isso funciona. É assim, é um atrás do outro, a nossa sala de aula, eu sei como é que é. É um atrás do outro, todo sentado direitinho, não é assim que você pede, professora? Senta uma atrás de outra, arruma o corpinho, não é? Eu não falo para vocês isso? Então, mas será que todas as salas de aula são assim? Será que lá no ensino fundamental 2 é assim? Será que no ensino médio é assim? Eu acredito que lá tem outras formas de se organizar. Por quê? Porque são alunos maiores, tem que fazer pesquisa, tem que fazer debates, tem que conversar a respeito de algumas situações que o professor impõe. Então, eu acredito que nem todas as salas de aula são iguais. E eu quero apresentar isso para vocês hoje nessa aula, que nem todas as salas de aulas são iguais, mas que todas elas proporcionam o quê? A aprendizagem ao aluno. Combinado? Então lá, organização de uma sala de aula. Será, professora, que eu preciso aprender isso? Precisa, porque a organização da sala de aula é muito importante para a gente ter uma boa aula, ter um bom rendimento, ter uma boa aprendizagem. Sem a organização da sala de aula, fica impossível isso. Já imaginou você chegar, não saber qual lugar que você senta, onde você fica, como que vai ser as carteiras naquele dia? Então, a organização é muito, muito importante. No momento que você chega na sala de aula já é importante. Olha lá, para que possamos ter um bom desenvolvimento no aprendizado, a organização da sala de aula é fundamental, é algo extremamente fundamental. Já imaginou se você chegasse na sala de aula e você não tivesse o seu lugar? Lembra, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu mudo algum amiguinho de lugar,
Aí ele chega no outro dia, eu já mudei, faz de conta que eu mudei hoje. Aí amanhã ele chega e fala assim para mim: Pro, onde que eu vou sentar? Não é assim que acontece quando eu mudo alguém de lugar? Mudo no outro dia, a criança já não chega e fala: Pro, onde que eu vou sentar? Por quê? Porque ela já estava acostumada naquele lugarzinho. Então, já imaginou se eu trocasse vocês de lugar todos os dias? Vocês iam todos os dias chegar naquela bagunça e ia falar: Pro, onde eu vou sentar? Pro, onde eu vou sentar? Que lugar eu sento hoje, professora? Não é assim? Então, por isso que nós precisamos dessa organização. Quando a gente se organiza, você já chega e senta no seu determinado lugar. Já vai pegando seus materiais. Agora, se você não tem esse tipo de organização, vai ser todos os dias a mesma coisa. Onde eu vou sentar? Onde eu vou sentar? Não é? Então, realmente a gente precisa ter esse tipo de organização. Também é preciso que cada pessoa e objeto estejam em seus lugares, para que não haja confusão ou desorganização e assim todos possam ter acesso à professora e vice-versa. E também aos materiais disponíveis para auxiliar nas atividades durante as aulas. Relembrando lá. Nos primeiros dias de aula, a professora Isa ensinou vocês como guardar os materiais e como tirar os materiais da bolsa, não é isso? Não é um tipo de organização que nós aprendemos desde o primeiro dia de aula e muitas vezes eu venho repetindo durante o primeiro trimestre? Não é isso? Que a professora fala assim: chegou, tira todos os materiais, coloca embaixo da carteira. E depois, pega o caderno de tarefa, um lápis e uma borracha, fecha o estojo e coloca embaixo da carteira. Aí vocês perguntam assim, mas por que eu tenho que fechar o estojo? Lembra que eu também expliquei? Lembra? Isso mesmo. A professora explicou que quando a gente deixa o estojo aberto embaixo da carteira, ele corre o risco de vocês esbarrarem nele e ele cair. Caindo, ele vai esparramar os lápis pelo chão. O que vai acontecer? Vocês podem estar perdendo. E também, quando o lápis cai no chão, ele costuma quebrar por dentro. E aí, cada vez que você vai apontar, a ponta vai caindo, vai caindo. Por quê? Porque ele já está quebrado lá dentro, não é isso que eu ensinei? Então, não é importante esse tipo de organização na sala de aula? Chega, tira os materiais, coloca embaixo da carteira tudo que vai usar no dia. E aí o que a professora ensinou? Pega a bolsa, coloque a bolsa lá no cantinho onde nós já aprendemos a guardar, a lancheira em cima. Vai acontecer de extraviar material? Não. Vai acontecer de estragar os lápis? Não. Vai acontecer de perder material? Também não. Esse é um tipo de organização que nós precisamos ter dentro da sala de aula, não é verdade? Todos os materiais que estão ali disponíveis para a sala precisa ser cuidadosamente organizado para que não vire uma bagunça, não é mesmo? Então, é importante? Agora você aprendeu. Então, agora eu não vou precisar ficar repetindo, não é verdade? A aula de hoje está fixando isso para você, que quando você chegar, a primeira coisa que tem que fazer, organizar os seus pertences, os seus materiais, para começar uma aula já bem organizada. Lembra também como nós devemos sentar na carteira? Quem não lembra, vou falar para você já também sobre isso. Olha aí, ó, ok? Tá tudo certo? Então vou passar para a próxima. Localização de alunos e objetos dentro da sala de aula. Uma carinha pensando aí. Será que você lembra onde você senta? Feche os olhinhos um pouquinho e pense no seu lugar. Imagine que você está dentro da sala de aula agora, vendo todas aquelas crianças conversando, porque é início de aula, e você agora está chegando, fecha os seus olhinhos. Isso, você está chegando, está escutando aquele barulho da nossa sala. E aí, você vai chegar e sentar no seu lugar. Isso, agora abre os seus olhinhos. E agora nós vamos nos perguntar em pensamento qual lugar nós pertencemos dentro da sala de aula. Lembre-se da nossa sala de aula e pense:
né? Por isso que eu convidei você a fechar os olhinhos, para você ter aquela lembrança gostosa, não é? Que mesmo naquele dia mais falante que vocês têm necessidade de conversar, que é a segunda-feira, ainda mesmo assim é um momento prazeroso para nós, não é verdade? Dá muita saudade. Tem hora que a professora até se emociona. Quem ou o que estava à sua frente? Então você vai pensar, quem está na frente, na primeira carteira, vai estar na frente a professora Isa, não é? E o quadro? Não vai ter outra pessoa, quem está na primeira carteira. Mas quem estiver na primeira carteira, lá da parede, também vai encontrar a professora Isa, né? Até porque a professora Isa circula na sala, não é verdade? Depois, quem ou o que está à sua direita? Então, você vai lembrar daquele amiguinho que está na sua direita. Ah, professora, mas eu sento ali do lado da parede. Então, quem vai estar do seu lado? A parede, não é verdade? Quem ou o que está à sua esquerda? Quem senta lá na esquerda do lado da parede, obviamente vai ser a parede. Mas quem senta do outro lado? Quem é? Quem é que senta do outro lado? Então, você vai responder isso aí na sua cabecinha. Se você quiser pegar um papel e escrever um nome, vai ser legal, que aí você vai ter aquela lembrança daquele amigo que você sentava do lado, que muitas vezes você ficava conversando e a Pro tinha que falar, fulano, volta para cá, vamos estudar, não é isso? Então, lembra agora. Quem ou o que está atrás de você? Então, lembra, se quiser escrever, escreve também. Quem está atrás de você? Pode ser que atrás de você seja o armário. Então, escreve lá o armário para você ter essa lembrança da nossa sala de aula. Eu não esqueço nem um minuto da sala de aula, nem um minuto do rostinho de vocês. Não esqueço a hora que vocês chegam conversando, contando a novidade do domingo. Eu não esqueço. Tem muitas novidades que eu até dou risada ainda quando eu penso em vocês aqui. Agora, aonde fica a porta em relação a você? Então, lembra lá da nossa porta, da porta da nossa sala? Você lembra? Então, você vai lembrar, se você prestar bem atenção no seu pensamento, a nossa porta, a nossa sala é comprida. Então, a nossa porta, ela fica como se nas nossas costas, nas costas de todos vocês, tá? Só estou relembrando, mas eu tenho certeza que aí na sua cabecinha você já lembrou. Onde fica o armário da professora em relação a você? Então, lembra do nosso armário? Ele fica lá no cantinho da sala. Lembra e vê o lugar que você está. E aí você vai ter uma noção de onde ele está de você. Onde ficam as janelas em relação a você? Nossa sala, ela dá em direção para a rua, muito bem. Então, se ela está em direção para a rua, todas as janelas estão do lado da rua. Então, se a gente for ver, todas as nossas janelas estão do lado esquerdo. Eu falei a resposta por quê? Porque eu sei que vocês vão ter dificuldade ainda do lado esquerdo e do lado direito. Embora muitos já saibam, outros vão ter dificuldade. Então, lembra, nossa sala de aula, todas as janelas ficam para a rua. Mais um assunto para se tratar agora. Sala de aula. E que saudade, né? Da nossa sala de aula. Uma das dependências da escola, na qual ficamos a maior parte do tempo, é a sala de aula. Nela há diversos objetos utilizados por você, por seus colegas e por seu professor, como as carteiras, as cadeiras, quadro, lixeira, apagador e outros, né? Armários, ventiladores, tantos outros nós temos em sala de aula, não é? Mas onde que fica? Fica a maior parte? Fica ali. Ela não sai dali. Eu já falei esses dias para vocês, né? Lembra? Ah, você já viu algum armário correndo, alguma carteira? Quando nós estávamos falando lá de seres vivos e não vivos. E é um lugar que nós passamos a maior parte do tempo. É ali. Então, ó, são as dependências da escola que fica a maior parte do tempo em sala de aula. É onde você fica a maior parte do tempo em sala de aula. E é esses objetos que fazem parte desse maior tempo na sua vida.
Esses objetos podem ser organizados de diversas maneiras, como você viu na ilustração, na abertura dessa unidade. Todas as pessoas da sala de aula são responsáveis por esses objetos, por isso devem cuidar muito bem deles. No entanto, assim como os objetos, você também ocupa um lugar na sala de aula. Você não está sozinho. Veja que os objetos da sala de aula não é só meu, da professora Isa. Os objetos são nosso, é coletivo. Ou você acha que a sala de aula é minha? Não, a sala de aula é de todos nós. Lá na página 20 tem isso, falando sobre isso. A sala de aula, ela é toda nossa. Então, assim, nós todos podemos usufruir dela. Mas de que forma? Sendo bem organizado, cuidando dela para que outros possam usar. Por exemplo, de manhã a nossa sala de aula ela é segundo ano B, não é? Mas à tarde ela já é de outra turma. Ela já não é mais do segundo ano B, ela é de outra turma. Então nós temos que deixar ela organizada, cuidada para a próxima turminha entrar e pegá-la bem cuidada. Sim, nós estudamos de manhã, então nós somos o primeiro a pegar a sala de aula, não somos? Isso. E aí o que acontece? A zeladora, a nossa colaboradora de todos os dias, vai lá e deixa tudo limpinho e organizadinho para nós. Agora é certo nós bagunçarmos, deixar tudo torto, tudo bagunçado, para outra professora chegar e os outros amiguinhos chegar e ver que está tudo desorganizado? Isso mesmo, não podemos. Nós temos que ter esse tipo de organização, não só com os nossos materiais, mas como com as carteiras, as cadeiras, as paredes, as nossas atividades penduradas na parede. Tudo isso precisa ser bem cuidado para que a nossa aula flua bem e que a nossa sala de aula seja bastante organizada, não é verdade? Olha, quantas vezes eu falo para vocês assim, olha lá na parede as regras. O que nós temos que fazer para mantermos a nossa sala limpa? Aí vocês falam para mim, jogar o lixo no lixo, professor, arrumar o corpinho na cadeira, arrumar as bolsas, arrumar a carteira quando estiver torta. Porque se a carteira estiver torta, o amiguinho vai passar e vai esbarrar em você, não vai? Não vai fazer você errar a sua letrinha, você não vai ficar bravo? Se você estiver retinho na carteira, o que vai acontecer? Não vai acontecer do amigo esbarrar. E não vai ser culpa do amigo. Então, olha a importância da organização das carteiras e das cadeiras também, não é? Então, tudo isso é importante para a gente ter uma boa aula e também sermos organizados dentro da nossa sala de aula. Não é verdade? Então, agora nós vamos falar sobre o que compõe uma sala de aula. Ah, professora, eu já sei o que compõe uma sala de aula. Ah, sabe? Então vamos relembrar se você já sabe. Vamos pensar agora nos instrumentos, objetos que fazem parte de uma sala de aula e sua utilidade e assim verificar se há necessidade daquele objeto estar naquele espaço ou não. Vocês acham que na nossa sala de aula é importante ter cadeira e carteira? Vocês acham? Pensa aí, se você estivesse agora no colégio CCM, lá na nossa sala de aula. Fecha os olhinhos. Isso. Agora olha para o desenho. É importante a gente ter esse objeto na nossa sala? Já imaginou se nós não tivéssemos a carteira e a cadeira, nós teríamos que sentar no chão, lembra? Lembra que eu mostrei uma aldeia indígena, as crianças estudando sentadas no chão? E eu falei para vocês, olha, infelizmente ainda existe essa realidade no nosso país. Crianças que sentam no chão para estudar porque não tem recurso de cadeira e carteira. Crianças que vão, lembra que eu falei também que tem crianças que vão para a escola com a barriguinha vazia porque não tem o que comer?
em casa e que eu falei que vocês tinham que agradecer ao Papai do Céu por ter um pai e uma mãe que pagam um colégio bom para vocês, uma boa escola, onde vocês têm uma educação de qualidade, onde vocês têm salas de aula totalmente equipadas, né, com ar-condicionado, com ventilador, com carteira, com armário, que eu vou falar cada um desses itens para vocês agora. E lembra que eu falei que o pai de vocês e a mãe de vocês se esforçam para vocês terem esse ensino de qualidade e excelente e que muitas crianças não podem ter, não conseguem ter esse recurso por falta de muitas vezes de dinheiro, muitas vezes de ação social. Então, olha, veja como vocês são abençoados de poder ter um colégio assim. Lembra que eu falei isso em sala de aula? Então, mas vamos continuar vendo outro objeto. Esse daqui é muito importante, né? É nesse quadro que a professora passa a tarefa de casa, passa a continha no quadro, passa a cópia, que vocês não gostam muito, que eu sei, passa as correções da tarefa, as explicações. Então, o quadro é ou não é importante numa sala de aula? Isso mesmo, é muito importante, tanto quanto a cadeira e a carteira, não é verdade? Armário. Será que o armário é importante, professor? Eu carrego todos os meus materiais na mochila? Nem todos. Lembra que no nosso armário tem caderno de vocês, tem apostila, tem os materiais impressos que a professora Isa guarda ali, não é verdade? Muitas vezes eu peço para vocês, o ajudante do dia, está lá me ajudando a pegar os cadernos. Lá não tem um tipo de organização no armário? Claro que tem um tipo de organização, não é mesmo? Tem um tipo de organização sim, não é mesmo? É a organização do quê? Dos materiais que ficam de vocês lá no armário. São os materiais de história, geografia, matemática, enfim, vários outros materiais. E esses materiais, eles são até guardados por cor, tudo em fileirinha, tudo bonitinho, não é assim? Quando eu peço para vocês, vamos supor, pega lá para a professora um caderno de história. Vocês vão lá e já sabem que é o verde. Não é assim que funciona? Então, o armário é de suma importância. Já imaginou se não tivesse o armário lá? Nós não íamos nos organizar, ia ficar tudo exposto em cima, às vezes, de uma mesa e ia desaparecer, poderia extraviar. Então, a importância do armário em sala de aula é fundamental. Ar-condicionado, aí vou colocar mais uma fotinha aqui. Ventilador. Esses dois é importante? Sim. E aí vocês podem até me questionar agora. Professora, mas tem dias que você só liga o ventilador e não quer ligar o ar-condicionado. Lembra que vocês ficam bravos quando eu não ligo o ar-condicionado? Porque tem dias que não está extremamente calor. E a professora percebe que dentro da sala de aula tem um ou mais amiguinhos resfriados. Então, aquele dia, eu preciso que abrir as janelas e ligar o ventilador. Por quê? Porque essa criança está resfriada. Então, quando ela está resfriada, ela está num processo antigripal. O que é um processo antigripal, professora? É um processo em que está desenvolvendo uma gripe. Se eu deixo a sala fechada e o ar ligado, essa gripe tem um vírus nela, não tem? Esse vírus vai circular pela sala. Agora, se eu abrir a janela, se eu deixar o ventilador circulando, o que vai fazer? Ele vai sair para fora, não vai? Agora, quando está extremamente calor, aí eu ligo o ar, não ligo? Mas aí, vocês vão me questionar agora, que eu sei que vocês são danadinhos. Mas tem dia que a gente chega do lanche com calor e você ainda não quer ligar o ar. Eu vou explicar por quê. Porque quando vocês chegam com muito calor, a professora não pede para esperar um tempo para ligar o ar? Sim. Por quê? Porque vocês estão com o corpo muito quente. Aí, se vocês entram com o ar muito frio, o que vai acontecer? O calor e o frio vão o quê? Se chocar. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter
um choque térmico no seu corpo. E isso pode desenvolver o quê? Uma gripe, uma dor de garganta. Então, a professora, pensando nisso, prefere que o corpinho esfrie um pouco para depois ligar o ar-condicionado. Aí o que? O ar-condicionado vai pegar a temperatura do seu corpo, que já está mais baixa, com a temperatura do ambiente, que é a temperatura normal, e vai fazer com que a sua saúde fique bem. Agora, se você chega do recreio todo suado, porque eu sei que vocês adoram correr, e aí entra naquele ar-condicionado, o que vai acontecer? Dor de garganta, gripe, resfriado. Então a professora tem esse cuidado com vocês. Não é uma falta de amor, é um cuidado. E cuidar também é uma forma de amar. Lembra que eu ensinei isso para vocês já? Lixeiras. Tem essa lixeira na nossa sala? Não, né? Tem no nosso colégio? Isso, tem no nosso colégio, sim. Por que não tem essa lixeira na nossa sala e tem no colégio, professora? Na nossa sala de aula tem 2 lixeiras, não tem? Uma para o lixo normal, outra para o reciclável. Já lá embaixo tem esse tipo de lixeira aqui. Por quê, professora? Nós não mexemos com vidro na nossa sala de aula. Mas lá embaixo tem muitas pessoas que mexem com vidro, com papel, com plástico, com lixo orgânico, que é alimentos. Então, lá embaixo, esse lixo já foi colocado para quê? Para ser distribuído seletivamente, ou seja, cada um no seu lugarzinho. Então, quando a nossa auxiliadora que limpa a escola, ou seja, a nossa colaboradora, quando ela vai tirar o saquinho de lixo desses lixos, ela já sabe para onde que vai destinar. Então, essa lixeira, no nosso colégio, ela tem um papel fundamental, que é reciclar todos os lixos. Olha como que o nosso colégio pensa além, não é? E já ensinou vocês também sobre isso. Lembra que em sala de aula nós explicamos a questão de reciclar o lixo certinho, não foi isso que nós ensinamos? Isso mesmo. No recreio, quando vocês vão para o lanche, não tem lá o baldinho para jogar o resto do suco e a lixeira do lado para colocar a caixinha do suco vazia? Isso, tem, não tem? Também não tem lá o lugar do papel, só o papel? Tem uns alunos que não quer mais o lanchinho e fala, pro, onde que eu jogo esse? Lá no lixo orgânico. Aí vocês vão lá na lixeira orgânica jogar. Todo esse processo, o colégio tem oferecido aos alunos, não é como, só para reciclar o lixo, não, para ensinar você a importância de cada lixo estar no lugar certo, porque daí vem o coletador de lixo e leva aquele lixo para um destino correto. E aí nós acabamos colaborando com a natureza e com o meio ambiente, não é verdade? Olha então a importância de todos esses materiais e objetos dentro da escola e também dentro da sala de aula. Até aí tudo bem? Tudo certo? Agora eu coloquei uma carinha de um menininho estudando aqui para vocês. Legal, né? Então, mas vamos continuar nosso estudo, não é só o menininho não. Vamos continuar também. Assim como os objetos compõem a sala de aula, os alunos também e cada um dos seus respectivos lugares desenvolvendo a melhor forma de suas atividades e sempre se socializando. Então, o que é socializar? Socializar é viver numa sociedade, viver bem, tá? É socializando. Porém, apesar de ser necessário que haja organização da sala de aula, tanto espacial como global, o que é espacial? Nosso espaço. Global, todo o espaço. Então, o nosso espacial é onde você está, ali tem que ser organizado. E o global é a sala toda, né? Ela também precisa sempre permanecer da mesma forma, pois conforme as modificações e necessidades que vão acontecendo, podemos modificá-la, a tornando sempre um espaço agradável de estar e aprender. Então, nós podemos mudar a nossa sala de aula, mas nós podemos mudá-la de forma
que ela esteja organizada. Por exemplo, às vezes o professor chove, o professor de educação física vai dar aula em sala. Aí ele fala assim, ó, forma grupos aí para a gente fazer uma atividade, não é? Aí vocês tiram a carteira do lugar, modifica para um lado, modifica para o outro, aí faz aquela aula, não faz? Aí volta para a professora Isa para fazer a aula com a professora Isa. Não precisa voltar novamente no espaço onde estava? Sim, precisa, não é verdade? Isso mesmo, precisa. Então, há esse tipo de organização dependendo da aula, mas tem que ter organização? Precisa, não pode ficar desorganizado. Já imaginou se terminasse essa aula de educação física e eu voltasse para a aula, vocês estivessem em círculo, vamos supor, ou de 3 em 3? Como é que ia ficar? Bagunçados, vocês iam ficar conversando, porque a aula de educação física exige que vocês falem mais, que vocês se movimentem, mas na aula da professora Isa já precisa um pouco mais de concentração, né? O pensamento tem que estar focado no conteúdo, os olhinhos têm que estar fixos na professora e a boquinha ágil para fazer perguntas. Então, é diferente, é um tipo de organização dentro da sala de aula diferente. Não vai dizer que nós vamos estudar o ano inteiro sem modificar a nossa sala de aula. Podemos modificar um dia ou outro, mas a organização precisa acontecer. Não adianta, sem organização, como é que fica? Já imaginou? Você chega na sala de aula e não tem o seu lugar para sentar. Aí você já chega, onde que eu sento? Como que vai ser? Então precisa desse tipo de organização, não precisa? Está correto? Está, né? Com certeza está. E aí, ó, como fiz uma carinha feliz para dizer que está tudo correto. Agora eu separei aqui para vocês diversos tipos de sala de aula. Essa aqui está em fileiras verticais, é igual a nossa, não é? Se você for ver, não é igual a nossa sala, ó, em fileiras, um atrás do outro, bem bonitinho, não é assim? Isso é a nossa sala de aula. Até vai ter uma atividade daqui a pouco que vocês vão ver e se precisar vocês podem recorrer a essa imagem, porque é bem parecida com a nossa sala de aula, né? E bem interessante também, ó, porque é um atrás do outro, tem sempre um espaço entre o outro. A sala da professora, a carteira da professora Isa está lá na frente, né? E a cadeira e a porta, esse espacinho que está aí com os pinguinhos é a porta, bem parecida com a nossa sala de aula. A diferença é que a porta não está perto da professora Isa, está lá no final, né? Então, mas a questão de organização de fileiras e cadeiras é assim. Então, na questão de fileiras, se você quiser recorrer, quando chegar na tarefa, pode. Já na porta, não, porque a porta não fica. A professora Isa fica lá no fundo da sala e a porta fica bem lá para frente, não é verdade? Então, tenha esse cuidado na hora de fazer a próxima atividade. Agora, coloquei até um desenho aí quebrando a cabeça, ó. Como se diz, perguntando. E essa sala, professora? Como é essa sala? Eu já vi uma sala dessa? Eu não vi? Pois bem, essa é uma sala em formato de U, tá? Geralmente nas faculdades, não sei se todas, mas a minha faculdade onde eu estudei era assim, era formada em U assim. Eu não gostava muito, porque às vezes ficava difícil para mim sair, como eu não sentava na primeira e nem na última fileira, ficava meio difícil de eu sair do lugar. E eu não gostava muito, às vezes tinha que dar uma volta inteira para chegar no lugar, porque eu estava lá no meio do U e no meio da fileira. Aí ficava, e no meu caso ainda era mais agravante, porque era 3 fileiras, então ficava bem complicado de sair. Mas a gente estudava do mesmo jeito, tinha que estudar. Mas era organizada assim, a professora lá na frente e nós em formas de U. E era assim interessante porque tinha alunos que iam conversar com o outro, tinha que entortar um monte a cabeça para poder conversar, porque senão não dava. Não é uma das melhores formas de organização para a nossa sala de aula. Não significa que para outra sala de aula não vai funcionar.
para a nossa hoje do segundo ano, não iria funcionar bem, porque vocês precisam de concentração, né? Vocês ainda são pequenininhos e precisa de bastante concentração. Não é à toa que a professora toda hora chama atenção, né? Ó, fulano, volta para a aula, fulano, não brinca com o lápis, fulano, ó, não conversa com o amigo, porque precisa de toda essa concentração, não é verdade? Esse outro grupo aqui que a professora colocou. Esse grupo aqui nós já fizemos em sala de aula algumas vezes, que é um grupinho assim que a gente usa para estudar em dupla. Olha aí, fiz até um desenho de dupla para vocês aí, ó. Um amiguinho dando uma beijoca na amiguinha. Por que em dupla, professora? Quando na apostila às vezes pede para sentar em dupla, né? Sente com o coleguinha para responder tal questões. Pense com o seu coleguinha tal questões. Por quê? Porque faz essa interação. Então, em dupla, funciona, mas funciona o quê? Para algum tipo de estudo, para algum tipo de pesquisa, para um tipo de interação, não é? Mas para fazer prova, será que é legal? Para fazer uma atividade, será que é legal? Eu já fiz o teste. Pensa aí, que teste foi esse? Isso, uma avaliação para ver se funcionava. E aí, sabe o que aconteceu? Não funcionou. Eu já tive sala assim, já procurei no começo do ano, para quê? Para ter mais espaço, para ter mais local para as crianças poder circular, mas sabe o que aconteceu? Teve amiguinho que tinha preguiça, não queria fazer atividade, copiava do amigo. Aí eu vi a necessidade de separar e o que fizemos? Tivemos que voltar para a fileira normal igual a nossa sala. Não, isso não aconteceu na nossa turma, tá? Foi em outros anos e em outras turmas, mas teve o quê? Uma resposta negativa. O amiguinho não colaborou, ele preferiu copiar do outro amigo em vez de pensar para resolver e para aprender. E também nas provas, aí eu pensei, bom, eu vou deixar assim e no dia da prova eu vou separar a turma. Não funcionou nem quando estava estudando, porque os amiguinhos começaram um copiar do outro. Então, olha para você ver como tem criança esperta, né? Em vez de estudar para aprender, estava copiando. Então, foi uma maneira que eu achei de mostrar para vocês, mas que não funcionou na minha sala de aula. Por isso que eu falo, as salas de aula são diferentes umas das outras. Nem tudo funciona do mesmo jeito, não é verdade? Aí preparei essa sala de aula aqui. Essa sala de aula já é uma sala de aula que o ensino médio, aqueles que vocês falam que são os grandões, usam bastante, que é a sala de aula de debate. Olha aí, vou ler para vocês. Disposição da carteira em círculo. Não é possível indicar o lugar do professor ou da professora, já que cada lugar está igualmente disposto em uma relação ao outro. As pessoas estão no mesmo patamar, ou seja, todo mundo igual, voltadas para o centro do círculo, podendo olhar e dirigir-se a qualquer hora sem qualquer dificuldade. O quadro está fora do círculo. Geralmente, depois das férias, eu costumo algumas vezes fazer esse tipo de aula. Debate. O que é debate, professora? Debate é você colocar a sua ideia para o outro e o outro colocar a ideia dele para você. Ou seja, debater um assunto. Por exemplo, eu posso promover para vocês um debate sobre a organização da nossa sala de aula, se ela deve ser em dupla, se ela deve ser em fileira, se ela deve ser em forma de círculo, debate. Aí uns vão falar, eu prefiro, professora, em fileira, porque é melhor. O outro vai falar, eu prefiro que seja em debate, porque eu fico olhando meu amigo. O outro fala, eu prefiro em dupla, porque daí eu consigo falar mais com meu amigo e tirar dúvidas. Então, olha para você ver, cada um, no debate, cada um tem uma opinião diferente. Igual às vezes tem na sala de aula, não é? Cada um tem uma opinião diferente, não é verdade? Isso, cada um tem uma opinião diferente, mas todas as opiniões são iguais? Eu penso igual todo mundo? Você pensa igual todo mundo? Não, cada um tenha uma opinião e deve ser respeitada,
Por exemplo, eu tenho uma opinião de sala de aula. A outra professora, vamos supor, a professora Andressa, que é a nossa vizinha de sala, ela tem outra opinião. A professora Raquel, outra opinião. A professora Milena, outra opinião. Então, é um debate. Eu vou discutir um certo assunto com elas e chegar a um ponto, um determinado ponto, que a gente acerte a situação. Então, o debate serve para isso. A gente colocar ideias, expor ideias, aceitar as ideias do outro, pegar aquela ideia para a gente ou não querer aquela ideia para a gente. Isso se chama debate. E depois das férias, depois do primeiro trimestre, nós já vamos ter algum tipo de aula parecida assim, tá? Com debate. E vocês vão gostar muito. Lógico, né, que dá um pouquinho de falatório, mas vale a pena, tá bom? Agora, tarefa. Tarefa, tem um menininho aí, ó. Já coloquei uma carinha aí, ó, estudando, feliz. Você tá assim também? Espero que esteja. Então, vamos lá. Complete de acordo com o desenho. Então, ó, antes de tudo, vai olhar o desenho aqui. Esse é uma sala de aula, ó. Tem alunos faltando nela. Então, vamos lá. Número 1. Está sentada atrás da Ana. Olha onde a Ana está. Então, você vai ver quem está sentada atrás da Ana e escrever no número 1. Número 2. Senta-se na frente de Carol. Ó, Carol está aqui. Quem é que está sentado na frente da Carol? Vai colocar o nome. Número 3. E Bruno senta-se na frente do quadro, sendo que senta-se mais próximo à porta. Então, lá, ó, Bruno, quem, ó? E Bruno senta-se em frente do quadro. Então, quem é que perto do Bruno que senta em frente do quadro? Sendo que senta-se mais perto da porta. Ó, a porta está aqui. Quem que está sentado mais perto da porta? Então, dá uma olhadinha. Número 4. Senta-se mais longe da professora e ao seu lado senta-se. Então, quem que, ó, a professora está aqui. Quem que senta pertinho da professora? Isso. E ao seu lado senta-se. Então, quem que está sentado do lado aqui? Tá? Número 5. Senta-se bem próximo à professora e ao lado de. Então, quem senta-se bem perto da professora e ao lado de quem? Tá? Só olhar que vocês vão perceber porque essa linha está aqui, tá? Combinado? Agora, a tarefa na apostila, página 26, tá? Abram na página 26 para vocês poderem estar com a professora. A outra coisa, nessa atividade aqui, vocês podem estar recorrendo na página 23. Lá na página 23 tem bastante modelos de maquete. Então, você vai poder, poder estar realizando essa atividade com mais segurança, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. No espaço a seguir, represente a sua sala de aula por meio de uma planta baixa. Identifique as carteiras e o nome de cada aluno. Depois, mostre seus desenhos para os seus colegas e professor. Lógico, né, que agora vocês não vão poder mostrar para os colegas, mas quando voltar a gente vai ter essa oportunidade também, tá? E lá no exercício 2 é para vocês escreverem 2 tipos de organização, tá? Dentro da sala de aula. Aqui para mim tá bem clarinho, eu não vou conseguir ler para vocês, mas aí na apostila tem. Então é para vocês escrever 2 formas de se organizar bem dentro da sala de aula, tá? Tá bem facinho a tarefa aí, bem mesmo. Terminou? Pinta com amor, faça com amor, porque tudo com amor fica bem bonito, não é verdade? E aí, a professora Isa também preparou esse filminho para vocês. Vamos assistir? 1, 2,
vamos aprender. Quantos coleguinhas pra brincar e conhecer. Olha quantas cores nós podemos ver. Veja quantas letras para ler e escrever. Vou somar e subtrair, multiplicar e dividir. E na hora do lanche vou brincar, pular, correr. Quanta coisa boa, que gostoso aprender. Cante uma canção, vamos para a escola. Aprender é muito bom, vamos para a escola. Professores já estão, vamos para a escola. Bons amigos também vão, vamos para a escola. Uma história boa, vou querer ouvir. Pintando 7 a gente vai se divertir. Azul, verde e amarelo, rosa, cinza e caramelo. E na hora do lanche vou brincar, pular, correr. Quanta coisa boa, que gostoso aprender. Cante uma canção, vamos para a escola. Aprender é muito bom, vamos para a escola. Professores já estão, vamos para a escola. Bons amigos também vão, vamos para a escola. Isso! Gostaram? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês estejam se cuidando e até a próxima, amores!